Olá a todos, eu sou o TRS e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E onde é que nós estamos, Pedro? Na Porta 2. Na Porta 2, voltámos às origens. Sejam muito bem-vindos outra vez aqui à Porta 2. Agradecer por este estúdio. Agradecer por este estúdio espetacular. Pedro, no último vídeo flopou, mano. Flopou. 50 views. Mas este não vai flopar. Este não vai flopar porque é o especial de Halloween. Espero que gostem do especial de Halloween. Não há nada de especial. Eu enganei-me na data do caso. No último vídeo disse que ia ser tipo um caso que aconteceu no próprio dia de Halloween. Este caso aconteceu em julho, eu enganei-me. O especial de Halloween é especial porque estamos na Porta 2. E hoje vamos falar sobre um adolescente que matou uma criança por causa de um filme de terror. Vamos ao vídeo. Em 6 de julho de 1981, nasce numa pequena vila no Canadá, Sandy Charles. E o Sandy era uma criança que desde muito cedo teve muitas dificuldades. A mãe dele era uma adolescente e o pai dele morreu quando ela tinha apenas 4 anos. E foi por volta dessa altura que ele começou a ouvir vozes. Com a morte do namorado e as contas de casa a apertar, a mãe de Sandy andava a saltar de casa em casa, de namorado em namorado, a fazer filhos. Vocês devem calcular que isto na cabeça de uma criança, não encaixa lá muito bem. Mas mesmo assim, segundo a mãe dele, ele até era uma criança normal e alegre, gostava bastante de esportes e videojogos, mas tudo começou a dar para o torto quando ele entrou na adolescência. As vozes na cabeça dele estavam cada vez mais altas e era cada vez mais difícil de ignorá-las. Os professores na escola diziam que Sandy passava o dia todo a falar de espíritos e fantasmas e ele até em casa tinha um tabuleiro Ouija. Para quem não sabe o que é um tabuleiro Ouija, é basicamente uma ferramenta que dá para falar com espíritos e fantasmas. Até esse ponto as coisas até estavam normais, mas depois ele começou a ver filmes de terror. This is the terrifying adventure that could set the world on fire. Warlock. Este filme, que saiu em 1989, é uma história sobre um feiticeiro que fazia rituais macabros com o objetivo de ficar o mais poderoso possível para destruir o planeta Terra. E aqui o Sandy não gostou só do filme, ele ficou obcecado por ele. E tenho-vos dizer que este filme era para ser visto apenas por maiores de 17 anos porque tinha várias cenas como esta aqui. You would tell me the truth, wouldn't you? How does it look? Here, see yourself. E neste filme há uma parte que o Warlock precisa de fazer um ritual e para isso ele precisa de uma criança. Witches fly on broomsticks. Didn't you never see The Wizard of Oz? I need no broomstick to fly. Yeah? So what do you need? E depois de a raptar, ele tira-lhe a gordura líquida, faz a poção e bebe. E depois de ele fazer este ritual todo, ele consegue voar. Isso é da podre. E o Sandy ficou obcecado com este filme. Ele viu este filme várias e várias vezes sem conta com mais um amigo dele, chamado William, que tinha apenas 8 anos na altura. E as vozes do Sandy queriam recriar o filme. Ele queria fazer uma poção para poder voar. E para isso, ele só precisava da ajuda do William e de uma criança. Mas não podia ser uma criança qualquer, tinha de ser uma criança que não fosse batizada, exatamente como no filme. E eles encontraram a pessoa perfeita. Jonathan Timpson, uma criança de apenas 7 anos. O Jonathan era um menino pequenino que costumava ir para a casa dos avós, que era lá na rua do Sandy, e ele era muito ativo, ele costumava estar sempre na rua, andar de bicicleta, sem supervisão. Era a vítima perfeita para eles, e eles começaram a preparar o ritual. O Sandy e o William convidaram o Jonathan para ir jogar beisebol lá à casa. E estava tudo bem, até uma bola se perder no mato, e o Sandy disse ao Jonathan que se ele a encontrasse, ele dava $10. E enquanto o Jonathan estava a procurar a bola, os outros dois filhos da puta foram desenterrar uma faca que eles tinham escondido mais cedo. E quando já estavam longe o suficiente das casas, o Sandy ataca o Jonathan, tentando-lhe partir o pescoço. Mas como isto é vida real e não é um filme, isso não resultou e o Jonathan conseguiu morder a mão de Sandy e começou a fugir. Mas o Sandy rapidamente pegou na faca e deu 5 facadas na cabeça de Jonathan. Isso não ficou só por aí e o Sandy parte-lhe uma garrafa de vidro na cabeça e atira-lhe com uma pedra bem pesada também na cabeça. Mas apesar disso o Jonathan ainda respirava, então o Sandy tapa-lhe a boca e o nariz com as mãos até ele parar de respirar. E depois disto tudo eles agem como se nada tivesse acontecido e vão para a casa do William, trocar de roupa e ir buscar mais facas para continuar o ritual. E durante os próximos 3 dias eles fizeram as poções deles, tiraram-lhe a gordura e esconderam melhor o corpo. Mas ninguém deu falta do Jonathan. Não, durante 3 dias os avós achavam que ele estava com a mãe e a mãe achava que eles estavam com os avós. Só depois é que eles foram encontrar um dia mais tarde no supermercado e repararam que nenhum deles tinha o Jonathan. Elas falaram com a polícia e começaram várias buscas, feitas por voluntários e pelo próprio Sandy. Este filho da puta estava a procurar o corpo que ele mesmo escondeu. Mas os polícias receberam informação de que o Jonathan foi visto pela última vez com o Sandy, então foram interrogá-lo. E o Sandy explicou que o Jonathan esteve lá em casa naquele dia
e que depois de ter levado com uma bola ele ficou chateado e foi embora para casa. O Sandy até andou com os polícias lá em casa, mostrou o sítio onde eles estiveram a jogar beisebol e como ele estava 100% calmo, os polícias nem sequer desconfiaram de nada e foram embora. Até que passado umas horas, eles encontraram o corpo. E aqui o Sandy e o William foram outra vez interrogados e depois de muita conversa, eles acabaram por admitir o crime. E quando eles prenderam o Sandy, eles viram que na mão dele tinha as marcas de uma mordida que correspondiam à boca do Jonathan. Então depois de entrarem na casa do Sandy, eles viram que lá tinha facas, tinha roupa cheia de sangue e por baixo das escadas na cave tinha lá um pote cheio de gordura líquida. E aqui os dois foram ao tribunal e o William foi logo solto porque ele era demasiado novo para ser julgado. O problema estava agora em Sandy e o tribunal decide que não o querem tratar como adolescente, mas sim como adulto, para haver a possibilidade dele apanhar prisão perpétua. E aqui a defesa dele começou a dizer que ele não podia ser julgado como uma pessoa normal porque ele tinha esquizofrenia e nem sequer conseguia distinguir a vida real dos filmes. Já a acusação diz que Sandy era uma pessoa completamente normal e saudável, que o crime tinha sido muito bem planeado e a maneira como ele mentiu aos polícias era impossível ele ter esquizofrenia. E só uma cena engraçada, sabes, tipo, no início das audições, eles estavam a falar normalmente com ele, estás a ver? E quando começou a vir este tema da esquizofrenia, ele tinha sido sempre muito calmo. Quando começou a vir esta cena da esquizofrenia e tal, não pode ser julgado, ele começou tipo a agir como um doido. É sério? Começou tipo a raspar tipo as mesas do tribunal e o caralho começou a fazer barulhos. Estás a ver, para dar credibilidade à cena. Vou meter isto no vídeo. E em 2 de agosto de 1995, o juiz deu o veredito final. Não culpado por doença mental. Já está. Não culpado. E depois disto tudo, o Sandy foi apenas condenado a passar 2 anos no hospital psiquiátrico, de onde ele conseguiu fugir, mas ele foi apanhado. E depois disto tudo, passados 29 anos, o Sandy Charles continua preso. Mano, olha, ainda bem, mano. Não lhe deram perpétua, mas o gajo quer estar em prisão. Ele vai lá ficar até morrer, mano. Ainda bem, mano. Yeah, que só Me mataram lá, mano. E foi este o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, Pedro. Bom vídeo. Mano, acho que o vídeo está bem bacana. Muitos parabéns. Deixem like, subscrevam. Estamos a tentar bater os 100 subscritores até ao final do ano. E é isso.